Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou arquiteta e mudei de área. Estou estudando medicina, hoje eu estou no quarto ano, no oitavo período agora, começando o oitavo período, que é a segunda parte do quarto ano. Quanto mais passa o tempo e eu vou chegando mais perto do fim do curso, eu tenho ficado um pouco mais em dúvida com relação a qual área eu vou seguir, qual residência médica eu vou fazer. Tem tempo ainda, mas eu já resolvi fazer estágio, assim, procurar saber fora da faculdade, conhecer algumas áreas que eu tenho interesse. Por exemplo, a área de dermatologia. Então, nessas férias do meio do ano, eu aproveitei para pedir para a doutora Flávia Cury para fazer um estágio com ela. E ela aceitou. E eu fiquei super grata porque me ajudou pra caramba. Só que eu não sabia que ia me ajudar tanto. E foi super legal. E eu tô aqui para contar para vocês, para dividir um pouco da minha experiência de como foi essa semana de estágio na clínica dela. Bom, vou começar contando da estrutura física. É uma clínica muito grande. Eu imaginava que fosse grande, por fora já dá para ter uma noção, mas por dentro eu fiquei surpresa porque realmente é maior do que parece. Tem vários consultórios, tem várias salas para fins específicos, tem sala de reunião, tem a recepção maravilhosa, tem o consultório dela que é um ambiente duplo, um ambiente que ela atende o paciente na mesa dela e um ambiente do lado onde ela faz exame físico e também alguns procedimentos. Tem outro consultório também que só faz laser, que tem vários equipamentos. A sala da fisioterapeuta é dividida em duas, então são duas salas. Tem inclusive uma divisória entre elas e ela ali atende procedimentos faciais e corporais. Também tem vários equipamentos. Tem também um ambiente em que a paciente fica para fazer o efeito do anestésico. Então, é aplicado o anestésico e a paciente fica aguardando antes de começar o procedimento naquele ambiente. Isso se o procedimento necessita de anestésico. Então, existe ali dentro um fluxo do paciente. E tudo isso tem um ritmo, tem um compasso que é determinado por elas, pela experiência que elas já têm. A equipe é super afinada, elas conversam, né, entre elas. E então o paciente ele não fica perdido ali dentro, sabe? Ele não perde tempo e nem elas. Então as coisas acontecem na hora que tem que ser. No primeiro dia de estágio, foi assim, uma agenda insana, muito paciente. A gente quase não conseguiu conversar fora dos atendimentos. Mas durante os atendimentos, durante todos os atendimentos, a doutora Flávia se preocupou em me explicar tudo o que ela estava fazendo. Anatomicamente, fisiologicamente. Ela foi super gentil, assim, me explicou tudo, tudo, tudo. Um procedimento específico que eu fiquei encantada foi um atendimento de um homem que ele tinha algumas hiperkeratoses na pele e alguns nevos, que são pintas, né? São lesões benignas. Então, ela fez a remoção de vários elementos da face e do pescoço do paciente com eletrocauter. E para fazer esse procedimento, deixar o paciente mais tranquilo, menos tenso, mais relaxado, e ela também, para poder aproveitar que o paciente colaborasse mais com o procedimento, né, para ela poder fazer os movimentos finos que ela precisa, ela usou o gás óxido nitroso e o oxigênio. Esses dois gases juntos atuam como um anestésico, assim, um tranquilizante, né, para o paciente ficar mais calmo. Mas ele não deixa o paciente sem consciência, com tontura, falando, sabe, nada com nada. Não, é um gás, a pessoa fica totalmente consciente, ela só fica mais relaxada e colaborativa com o procedimento. Então foi excelente. E eu gostei muito de ter visto ela usar esse gás que eu nunca tinha visto antes. Então ela colocou o catéter nasal com um conjunto de gases e fez o procedimento tranquilamente. O paciente estava com medo, estava tenso, mas não foi nada que impedisse de fazer o procedimento. Ele teve, claro, anestesia local, até o paciente não sentir mais. Então ela conseguia fazer a remoção, sem dor. Tiveram também vários procedimentos com laser. Então, tipos diferentes de laser, de luz pulsada. Ela ia me explicando qual era o objetivo daquele tipo de luz, daquele tipo de laser, aquela ponteira específica.
Eu acompanhei tratamento de melasma, de outro tipo de manchas, tanto na face, pescoço, colo, braço, mãos. Então, muitas coisas, sabe? E tons de manchas que são diferentes. Também dos vasinhos, sabe? A rosácea. Então, quando a gente tem vários vasinhos, ela faz também com esse laser uma esclerose, o vasinho fecha. E quando tinha mais vasinhos, era onde doía mais, ou que a mancha era maior, mais pigmentada, doía mais, porque é isso, né? É o pigmento que o laser está dissolvendo. Então, se tem muito pigmento, se a mancha é muito escura, o paciente sente mais. Mas tudo isso lembrando que o paciente está ali com uma pomada anestésica agindo. Além desses tratamentos todos de vários tipos de manchas diferentes, né, nas partes do corpo diferentes, ela também tratou cicatrizes. Então, sabe quando a cicatriz fica hipertrófica, que ela fica com um relevinho maior, assim? Então, essa saliência da cicatriz também tem tratamento, e eu vi um procedimento desses, que ela fez, aplicou, injetou medicamento ali para estimular a regeneração dessa pele. Então, diminui o relevo, melhora a coloração da pele. Eu também acompanhei algumas consultas onde a busca era por uma questão mais patológica e não estética. Então, tinha um adolescente que tinha bastante lesão de pele, cravo interno, que não era beneficiado com limpeza de pele. E naquele caso específico, ela precisou entrar com medicamento. Então, ela explica para a mãe, explica para o paciente o que não pode fazer durante a tomada do medicamento, né, durante esse período. Então, o medicamento ele vai ter uma metabolização hepática. Por isso, não pode, por exemplo, consumir bebida alcoólica, que vai sobrecarregar ainda mais o fígado. Então, ela explica tudo isso para o paciente, claro. Outro paciente que também achei super legal é um paciente que tinha como uma alergia, então ela estava investigando qual era a etiologia dessa alergia. Então, ela retirou 2 amostras de biópsia para investigar o que é de fato e poder então tratar de uma forma assertiva. O paciente já vinha tratando, já vinha melhorando, mas não estava 100% ainda. Então agora, como ela viu que não teve a melhora esperada de 100%, então achou melhor fazer a biópsia para ir direto e acertar, né, no medicamento específico. Um outro tratamento que eu acompanhei, super interessante também, é de hiperidrose axilar. Então, o paciente do sexo masculino, ele tinha muito suor excessivo mesmo, a produção excessiva de suor nas glândulas sudoríparas da região axilar. Então, a aplicação de toxina botulínica nessa região axilar, ela faz com que essas glândulas parem de produzir suor. Então, não incomodando mais o paciente. Isso foi muito legal de acompanhar também. Ela demarca toda a região de uma forma específica. Ela sabe a região correta para aplicar. E falando em toxina botulínica, né? Uma outra coisa que eu aprendi que eu não sabia é que existem 4 tipos diferentes de toxina botulínica. Não o mecanismo de ação, mas a área de dispersão da substância, né? Um tipo fica mais localizado na região que ele é aplicado. Outro tipo, ele espalha mais, então ele atua numa área maior. E cada tipo diferente, ele tem uma área da anatomia da face, do pescoço, diferente. Aqui na área do pescoço é muita força, né? Então ela quer uma outra ação, ou ela usa outra substância. E esses tipos diferentes, ela consegue resultados diferentes e resultados personalizados. Você pode fazer coisas diferentes, né? Ter resultados diferentes nas pessoas. E isso faz com que o paciente tenha a sua expressão própria, não ficar com aquela cara de todo mundo igual. Ai, foram tantas coisas. Eu tô tentando lembrar aqui das mais interessantes, eu acho que foram essas. E para mim foi extremamente enriquecedor, sabe? Eu vi que é bem heterogêneo. Ora ela tá conversando, explicando, ora ela tá fazendo procedimento. No mesmo ambiente, só que separado, né? No mesmo consultório, ela consegue fazer coisas muito diferentes. E ainda ela tem o outro consultório que ela faz os lasers, tem as outras salas que outros profissionais também trabalham. Teve um dia que a gente conseguiu conversar um pouco mais a respeito
dela como empreendedora. Então ela me explicou a gestão da clínica, quantos cursos ela fez para conseguir gerir aquilo tudo, porque é um complexo, sabe? Não é só uma sala e uma recepção. Não, são vários profissionais que trabalham lá, são vários equipamentos que ela investiu. Então, existe ali um estudo muito grande e uma carga horária dela muito grande, além das consultas e dos procedimentos. Então, acaba a agenda de paciente, ela permanece no local fazendo reunião com a equipe dela para organizar o próximo dia, para ver como é que foi esse dia. Ela cuida de tudo. Lógico que todos os integrantes da equipe têm uma função diferente, mas ela é a chave da empresa. Então, ela coordena tudo, ela sabe de tudo. E é muito legal ver, sabe? Porque eu não imaginava que fosse tanta coisa assim, que fosse tão difícil assim. Ela tem plena consciência do que ela precisa atender, sabe? De qual paciente vai tal dia, como que ela vai gerir o tempo daquilo, ela sabe. Então, é muito tempo, né? Muita experiência dela, e ela pôde passar para mim um pouquinho para eu conhecer, para eu saber se um dia eu fizer dermatologia, como que vai ser, né, o meu trabalho. E claro que o dermatologista pode não necessariamente ser como o dela, ter uma super clínica. E sim, eu posso ser uma dermatologista que trabalha numa clínica que já existe. Então, eu entendi tudo isso. Existem formas diferentes de trabalhar, assim como muitas outras áreas, né? Não só na medicina, mas como eu estava buscando o dia a dia de uma dermatologista, eu conheci o dia a dia dela, que é uma pessoa extremamente complexa no sentido de fazer coisas diferentes. Então, ela abrange muitas atividades. E eu pude conhecer. Então achei muito rico para mim, não tinha experiência nenhuma, então eu sou super grata à doutora Flávia por tudo que ela me ensinou. E eu queria contar para vocês porque eu achei super legal e acho que pode ser curioso, tá bom? Então, até o próximo estágio. Um beijo, tchau!